Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversas questões e, obviamente, falar aqui sobre, né, as eleições de 2024, entrevistando aqui os pré-candidatos e futuramente candidatos aí que vão concorrer pela cidade de São José dos Campos, mas também em outras cidades, como São Paulo e qualquer outra cidade que for aparecer aqui para a gente e a gente faz a entrevista. E no dia de hoje eu estou aqui com o Heller Gonçalves, ele que vai ser pré-candidato, é pré-candidato aí pelo PSTU, também diretor licenciado, quer dizer, presidente licenciado aí pelo sindicato aí dos metalúrgicos de São José dos Campos, e vamos bater um papo aqui com ele sobre eleições, como que o PSTU vê as eleições, né, e os problemas aí da cidade de São José. Então, Heller, antes da gente começar, para aqueles que ainda não conhecem você, por favor, fale um pouquinho aí da sua trajetória. Olá, Guilherme, muito obrigado aí pelo espaço do canal Mesa de Debates. Eu sou o Heller Gonçalves, tenho 38 anos, sou casado, tenho um filho, sou dirigente sindical, estando na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos desde 2018, indo para o terceiro mandato na presidência e, neste momento, licenciado por conta da minha pré-candidatura a vereador em São José dos Campos. Eu milito no PSTU desde 2006, são 18 anos na militância e milito no PSTU por acreditar que a gente precisa construir uma sociedade mais justa para os trabalhadores. Nesse sistema capitalista não tem vida fácil para aquele que trabalha e a nossa tarefa é estar todos os dias ombro a ombro, inserido em todas as lutas da classe trabalhadora e para construir uma sociedade mais justa, e essa sociedade mais justa é a sociedade socialista. Perfeito, Heller. E a primeira pergunta que eu faço, como tem sido a atuação, né, do PSTU nas questões da cidade envolvendo São José dos Campos, né? Como que o PSTU vem atuando aí em problemas da cidade, como a questão do banhado, como a questão, né, da privatização aí do Parque da Cidade? Qual tem sido aí a atuação do PSTU? Bom, primeiro que o processo eleitoral, ele é apenas mais um evento para nós que somos militantes do PSTU. E a gente disputa a eleição porque é um momento em que os trabalhadores votam. Então, se os trabalhadores votam, a gente precisa minimamente apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para a classe trabalhadora, e a gente utiliza das eleições para a gente fazer a agitação desse nosso programa revolucionário e para a gente construir o nosso partido. Porque a gente sabe que os outros partidos, eles são partidos que vivem de eleição, né? Então, de 2 em 2 anos tem que aparecer para pedir votos. O PSTU não. A gente está inserido em todas as lutas. A gente atua aqui na categoria metalúrgica e a gente está na greve dos trabalhadores da Avibras, junto com eles desde o começo. Nós estivemos juntos com os metalúrgicos da GM na luta que teve ano passado pelo cancelamento das demissões. Nós estivemos juntos com os moradores do Banhado no final do ano passado na luta em defesa de suas casas, assim como a gente está neste momento na luta contra a privatização do Parque da Cidade, e assim como a gente está apoiando também a greve que existe hoje dos professores e também dos docentes e os servidores das universidades federais, ou seja, o PSTU não aparece só de 2 em 2 anos, a gente está inserido o tempo todo na luta da classe trabalhadora. E aqui na nossa região, a luta principal que tem no momento é a luta contra a privatização do Parque da Cidade, onde o nosso partido ele compõe o comitê de luta contra a privatização que existe, assim como a gente tem tido também
As nossas iniciativas, toda semana, a gente tem ido ou na Praça Afonso Pena ou na Praça do Sapo, que é a coleta de assinaturas que está rolando, assim como a gente está coletando também na sede e subsedes do Sindicato dos Metalúrgicos. Nós achamos que é dessa forma. A gente precisa colocar o bloco na rua. E São José dos Campos, o Vale do Paraíba, é uma região muito reacionária. A gente vê aí que nas pesquisas, os 3 primeiros que aparecem são candidatos de direita. A gente viu nas 2 últimas eleições que Bolsonaro teve mais que 70. Hoje eu quero saber por que esse shampoo está no chão. Tá, Guilherme? Acho que nós estamos aqui com um pequeno problema na entrevista. O Weller, né, deu uma caída, né? E já já ele volta, né, para continuar o nosso papo. Então peço aí um pouquinho, né, da sua paciência aí para a gente continuar, né, o nosso papo aqui com o Weller Gonçalves, pré-candidato a vereador de São José dos Campos. Então, aqui, mandando aqui uma mensagem para ele, para ele aqui voltar aqui na nossa tela. Tá aqui dando aqui, como inclusive ele falou que eu caí, na verdade, não. Na verdade, ele aqui já voltou já. Opa! Opa, na verdade você caiu. Voltamos. Na verdade você caiu. Continue aí a falar, Heller. Opa! Me escuta? Pode continuar, Heller. Tô escutando. Pode continuar. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, mais uma vez aqui, deu problema na tela dele, né? Esperando aqui a entrevista recomeçar, aqui com o Heller Gonçalves, né? Entrevista aí pré-candidato a vereador pelo PSTU em São José dos Campos. Então, acho que tá tendo aqui uma pequena interferência, né, na entrevista daqui do Hélio. Acho que agora vai. Pronto. Agora vai. Pronto, Hélio. O programa ao vivo é desse jeito. Então, eu estava falando da nossa luta prioritária neste momento, que é a luta contra a privatização do Parque da Cidade, e militância tem que estar na rua. Por isso que a gente está toda semana na Praça Afonso Pena, a gente está na Praça do Sapo. A gente acha que utilizar as redes sociais hoje é fundamental, a disputa política se dá também pela internet, mas a gente tem que colocar o bloco na rua, a gente tem que fazer a nossa campanha tete a tete. Nós temos o jornal Opinião Socialista, inclusive esse aqui, fresquinho, chegou hoje aqui para a nossa regional São José dos Campos, e a gente já sai para vender, e traz aqui o tema do Rio Grande do Sul e também os 30 anos do PSTU, que vai ter um ato festa em São Paulo no próximo dia 15. Então é militância na internet e militância na rua também, e a prioridade aqui em São José é a luta contra a privatização do Parque da Cidade e também a luta que a gente está em curso pela cassação do mandato do vereador Tomás, que fez discurso que foi apologia a crimes da ditadura. Perfeito, Weller. E, Weller, né, como que o PSTU faz com que as eleições ajude as lutas, né, cotidianas, a luta de classes? Como fazer com que as eleições sejam um ponto de apoio para as lutas? Pois então, na eleição a gente apresenta o nosso programa. E a gente está inserido em todas as lutas, pegando como exemplo a nossa atuação no Sindicato dos Metalúrgicos. Semana passada, os metalúrgicos da Eaton fizeram uma paralisação para aumentar a PLR. É importante? Demais.
qualquer centavo que você arranca do patrão é vitória para o trabalhador. Agora, o trabalhador sai da fábrica e ele vai para o bairro. É lá que ele tem as suas necessidades de moradia, como saúde, como é que está o posto de saúde do bairro, educação, como estão as escolas e como está a creche, infraestrutura, questões relacionadas à segurança. E nós somos daqueles que não mente para os trabalhadores, porque eleição é um verdadeiro circo, né? Todos eles brigando entre si para ver quem melhor vai administrar, no caso aí, a prefeitura e a Câmara de Vereadores do município. E é lindo, todos eles falam, se você votar em mim, eu vou resolver a saúde. O outro vem e fala, se você votar em mim, eu vou resolver a educação. Se você votar em mim, eu vou ter um plano para geração de empregos. O PSTU não vai dizer isso, porque a gente não mente para a população. O PSTU vai dizer, quer resolver o problema da saúde, quer resolver o problema da educação, vamos organizar os moradores nos bairros para fazer esta luta. E nós do PSTU estaremos junto com vocês organizando essa luta. Então, o papel de um vereador do PSTU seria isso. Até porque, por ser um partido revolucionário, a gente sabe da dificuldade que você tem dentro da Câmara de você aprovar qualquer projeto de lei, por exemplo. Se o PSTU elege um vereador em São José dos Campos, nós já vamos querer discutir de imediato tarifa zero, ou seja, é meter o dedo na ferida nessas empresas do transporte coletivo. Você acha que isso vai ser numa boa? Não, vai ter que ter luta para ter tarifa zero aqui em São José dos Campos. Nós defendemos municipalizar toda a saúde e a educação. Parece até um absurdo que eu vou falar. Aqui em São José dos Campos você tem creche privatizada. Meu filho utiliza uma creche para o serviço público aqui de São José dos Campos que foi privatizado nos últimos 2 anos. Então nós vamos exigir acabar com isso. E você vai conseguir acabar com isso apenas utilizando a tribuna da Câmara e colocando projeto de lei? Se a maioria for ou de partidos de direita, ou dos partidos de centro, ou dos partidos de esquerda que quer seguir administrando o capitalismo, não vai. Então nós vamos dizer para a população, para acabar com creche terceirizada, vamos colocar a população na rua e ir para cima do prefeito. Para acabar com a patifaria que tem hoje na saúde, nós temos que ir para cima. Um verdadeiro absurdo, Guilherme, não sei se você viu, no último ano, 184 pedidos de requerimento para o prefeito de satisfação de contratos, a Câmara simplesmente rejeitou. E o último foi um pedido para ele dar esclarecimento em relação a um contrato que ele fez com o hospital. Ou seja, essa Câmara de Vereadores de São José dos Campos não está valendo para nada. E você entrar lá, se você não tiver uma base popular para que você consiga minimamente levar o seu projeto à frente, a gente sabe da dificuldade que vai ser. Por isso que o PSTU não mente para a população. A gente vai utilizar o mandato como ponto de apoio para as lutas. Banhado, se vier de novo essa patifaria de querer colocar polícia lá para bater em morador, o vereador do PSTU vai estar lá. E aí você sabe a autoridade e o peso que tem para você falar. Eu sou vereador, você não põe a mão em mim. Então vai ser nesse sentido. Se tiver tendo uma greve, como teve na Embraer ano passado, que teve dirigente sindical preso, o vereador vai estar lá para olhar para a tropa de choque e falar, não vem bater em trabalhador aqui não. Então, de fato, é um ponto de apoio para as lutas que tiverem. Certo. E, Weller, o Sindicato dos Metalúrgicos, né, nesse ano, teve uma atitude que eu achei bastante correta, né, de estar presente na luta aí dos moradores do Capão Grosso, barra Majestic, né, na zona leste da cidade, né? Como que você vê essa luta e como que, né, você estando lá, viu os problemas daquela região? Então, eu estive lá, na ocasião, como sindicato, também como PSTU, e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, ele incomoda muita gente, principalmente por conta desse pensamento ideológico que é de você estar apoiando todas as lutas em curso, não só a luta da categoria metalúrgica, porque é o que eu falei agora há pouco. O trabalhador metalúrgico,
Ele sai da fábrica e ele vai morar principalmente na periferia, porque esta é a realidade do trabalhador. Então, tem metalúrgico lá no Capão Grosso, no Majestic, naquela região do Novo Horizonte. E nós achamos que é importante a gente dar todo apoio, toda a estrutura necessária, e o Sindicato dos Metalúrgicos ele cumpre esse papel. Por isso que setores da burguesia não gostam, porque a gente está do lado do trabalhador, diferente de outros sindicatos que, infelizmente, acabam fazendo conchavo com a patronal. E para mim foi uma experiência muito boa ter participado desta manifestação. Por quê? São José dos Campos é uma cidade riquíssima. E isso não é o Weller que está dizendo, isso foi o IBGE. No primeiro trimestre deste ano, São José dos Campos teve um superávit de 380 milhões. Então tem dinheiro para caramba. Até do ponto de vista capitalista, é muito fácil administrar São José dos Campos. A gente vê a prefeitura fazendo muita obra. E é fácil. Agora, nós pensamos o seguinte, ô Guilherme. Eu estou junto com os trabalhadores da Avibras na luta, desde 2022. Eu preciso me vangloriar por isso? O dirigente sindical ele é eleito para isso, não é mais do que obrigação. Se o trabalhador está sem salário, você está na linha de frente organizando. Então, o prefeito é mais do que obrigação de utilizar dos recursos para estar fazendo obra. Agora, vírgula. É bonito você passar próximo do anel viário, é bonito você passar, depende do lugar, na Via Dutra, é bonito você passar ali no bairro Aquários, na zona oeste da cidade. Agora, quando você vai para o fundão, quando você vai para a periferia, que você vê de fato quais são as reais necessidades que a população tem. E é essa a realidade do fundão da Zona Leste. Os moradores se organizando, queimando pneu para exigir transporte coletivo. Quando você vai para o fundão da Zona Norte, o que você mais vê são bairros irregulares. Quando você vai para o fundão da Zona Sul, que você vê a realidade do trabalhador, ter que pegar ônibus lotado, 2 ônibus, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E 5 conto no transporte coletivo de São José dos Campos é muito caro. 5 para ir, 5 para voltar é 10 conto. E para uma cidade que tem 380 milhões de superávit, tem total condição de colocar tarifa zero. E isso não é pauta de esquerda. Em São Caetano do Sul, quem dirige lá é a direita. Lá é transporte, tarifa zero no transporte. Paulínia, quem dirige também não é o PSTU, não é nenhuma prefeitura revolucionária. Transporte coletivo lá é R$1. Ou seja, não precisa você ser de esquerda, socialista e revolucionário para você colocar tarifa zero. Basta você ter uma preocupação com a população, principalmente aqueles que mais necessitam. E é isso que o PSTU defende em São José dos Campos, tarifa zero. E para os bairros da periferia é onde tem que ter a maior atenção do poder público, porque ali estão realmente os mais necessitados. Ali estão os trabalhadores, ali estão os mais vulneráveis da nossa classe. E é aí que a prefeitura tem que ficar atenta para estar fazendo obra, para estar garantindo saúde, para estar garantindo moradia digna, para estar garantindo transporte, para estar garantindo educação. Porque a realidade é essa dentro do sistema capitalista. Eles governam para os ricos e para os poderosos, e não para a classe trabalhadora, os que mais precisam. Ô, Weller, falar um pouco aí da lei 651, né, que é uma lei que abre brecha aí para demolições de casa. Como você, como pré-candidato aí a vereador, como que você vê essa lei? Olha, hoje, o trabalhador metalúrgico, ele está ganhando uma média de R$2.000 por mês. E eu começo falando disso para dar a minha opinião em relação à sua pergunta. Então, antes, o metalúrgico, ele tinha um status na sociedade. Quem trabalhava na GM, quem trabalhava na Embraer, poxa, conseguia comprar casa, conseguia comprar carro, sobrava até um troquinho para conseguir investir e ter uma casa na praia no futuro. O filho fazendo faculdade, o filho estudando inglês. Hoje, o metalúrgico ganhando menos de R$2.000 por mês, ele malemar dá conta de levar comida para casa. A picanha prometida pelo Lula não veio. E hoje a realidade é que está difícil comprar arroz, está difícil comprar feijão, está difícil comprar batata, está difícil comprar leite. A vida da classe trabalhadora está difícil.
Então, tudo que foi prometido pelo governo do Lula, do ponto de vista da economia, não tem diferença nenhuma em relação a governos anteriores. E por que eu digo isso? Porque tem vários metalúrgicos que moram em bairros irregulares e tem vários metalúrgicos que moram em ocupação, porque não aguenta pagar o aluguel. E isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Então, nós pensamos o seguinte: em primeiro lugar, tem que regularizar todos os bairros, porque a gente vê muitas vezes o prefeito e esses vereadores de ultradireita, como o Tomás, falando que é vagabundo que fica invadindo a casa. Aí, quando você vai, como por exemplo, o bairro Águas de Carindu, na Zona Norte, que a gente viu alguns meses atrás o prefeito passando o trator e retirando os moradores, que eles falam: aqui é área de risco, não pode morar aqui. Porque é a realidade que tem para o trabalhador dele ir para o fundão construir a sua casa ou construir seu barraco. Aí que tá, a prefeitura, ela tem que ter um plano de obras públicas. Com isso, tem a geração de empregos e com isso você consegue garantir casa para toda a população. E dá para fazer em uma cidade que tem tantos recursos como São José dos Campos. Porque a realidade também, e essa é a minha realidade, eu moro em um apartamento de 40 metros quadrados, eu moro na Vila Tesouro, zona leste de São José dos Campos, onde eu comprei o meu apartamento financiado em 25 anos. Às vezes a pessoa pergunta: o seu apartamento? Eu falo: não é meu, o apartamento é da Caixa, porque eu paguei 8 anos, ainda falta aí mais da metade para pagar. E quando você vê, você compra por 100, depois você termina de pagar, você paga 200. É muito injusto. E essa é a realidade da classe trabalhadora, que hoje não aguenta comprar um terreno e construir a sua casa. Tem que ir para o apartamento. Mas aí o cara compra um apartamento financiado e 50%, 60% do salário que ele ganha fica para moradia. Aí ele não aguenta pagar o apartamento e muitas vezes ele não aguenta pagar aluguel. E aí que ele faz de estar indo para o bairro irregular ou a criação de novos bairros, que é você olhar o fundão ali na periferia e você ir lá construir a sua casa. Então, a prefeitura, esses vereadores, não tem que jogar a responsabilidade para o morador. Você está morando num lugar que não pode. Então, se não pode morar ali, então constrói uma casa em lugar que não seja local de risco e dá para fazer isso e garantir aí a moradia para todo mundo. Nós temos um exemplo clássico aqui em São José dos Campos de que nós do PSTU fomos direção ativa desse processo. Nosso companheiro Toninho Ferreira, que é o nosso pré-candidato a prefeito, foi o advogado e o dirigente das famílias do Pinheirinho, porque os moradores do Pinheirinho conquistaram as casas. Foi uma desocupação muito violenta, promovida por Geraldo Alckmin, que hoje é o vice do Lula. Agora, aquelas casas foi uma conquista. Foi muita luta, foi muito enfrentamento e a própria desocupação teve enfrentamento dos moradores junto com a PM naquela situação. E hoje eles têm as casas com preço acessível, fruto da luta. Então, aquilo que é o Pinheirinho de você ter a casa popular com preço acessível é o que a prefeitura deveria fazer e não faz. O que a gente vê é a prefeitura junto com a Câmara de Vereadores que quando é para dar uma canetada, para dar incentivos fiscais ou isenção de pagamento de impostos para o empresário, eles pegam e eles fazem na hora. Quando é para favorecer o trabalhador, como no caso os trabalhadores da Vibras, que estão 14 meses sem receber salário, e você pede minimamente cesta básica e isenção de pagamento das tarifas públicas, eles falam que não pode, porque para isso teria que votar uma lei extraordinária. Por que não vota? O parlamentar do PSTU, nesse sentido, vai estar fazendo escândalo junto com os trabalhadores na porta da Câmara, porque esse tipo de situação não dá para aceitar. Basta de governar para quem é pobre, a gente tem que governar para a classe trabalhadora. Certo. Ô, Heller, você falou aí, né, do vereador, né, de fazer escândalo junto com os trabalhadores aí na Câmara e tudo mais. Eu tenho uma pergunta aí para fazer para você, né? Hoje o salário do vereador é um salário aí de R$ 10.000, junto, né, alguns outros privilégios. Caso você for eleito, você abriria mão desse salário, que é um salário que, por exemplo, parte aí da categoria metalúrgica não ganha? Essa pergunta é a pergunta do milhão. Vamos lá. Em primeiro lugar, né? Eles ganham 10 conto
não presta conta para a população. Você vai na sessão de Câmara aqui em São José dos Campos, você vê que o vereador falta, não dá satisfação, diferente do peão na fábrica, né? Se ele faltar, o patrão desconta seu dia de trabalho e o DSR. Então, é uma grande mordomia e privilégio que os políticos têm no nosso país, não só os vereadores. E uma parte deles ganham os 10 contos que é do Estado, mas tem o seu outro serviço por fora. O que nós do PSTU defendemos? E muita gente pergunta, duvido que vocês vão fazer isso. Nós temos exemplos concretos dos parlamentares que nós já tivemos. Nós defendemos que político tem que ganhar igual um operário qualificado ou um professor. E nós tivemos o exemplo porque nós tivemos Ernesto Gradella, vereador, 2 mandatos, e Ernesto Gradella, deputado por 2 mandatos, e é um companheiro que está na luta conosco aí todos os dias. Então, falar, poxa, duvido que vocês fazem, nós temos exemplo de companheiros que já foram e que já fizeram. Então, é isso que o PSTU vai fazer. O salário de R$10.000, o vereador do PSTU não vai ficar com esse dinheiro. Vai doar o restante do dinheiro para a luta. Hoje, o salário de um professor e o salário de um operário qualificado gira em torno de R$4.500. Então, o vereador não vai ganhar mais do que isso, porque isso burocratiza, isso é privilégio, não tem necessidade. E é lindo quando a gente vê o político defendendo o SUS, né? E por que eles não utilizam? É lindo você ver político que é militar falando que tem que fazer reforma da Previdência. Por que não mexe na Previdência deles, que acaba ficando de pai para filho? É um privilégio do caramba ser militar nesse país. E a gente diferente, o PSTU é um partido que é construído de trabalhadores. Nós somos metalúrgicos, nós somos professores, nós somos trabalhadores dos Correios, então nós somos uma militância de trabalhadores. E a gente já é acostumado a viver na vida dura que o capitalismo impõe sobre a classe trabalhadora. Então a gente já sabe a realidade de ser peão, que você, para ter um carro, você tem que financiar e pagar 2 por banco. Não que a gente concorde, temos que lutar contra isso. De você ter que pagar o aluguel ou a prestação do seu carro, do apartamento, e no caso, você paga 2 ou 3 apartamentos. A realidade de você ir no supermercado e ver o quão difícil é. Diferente de outros partidos que é empresário, é magnata, é essa galera que de vida. No PSTU nós já somos acostumados. E pode ter certeza, a gente vai colocar isso em prática porque isso é parte do nosso programa. O político no Brasil, ele tem que receber o salário de um operário qualificado ou de um professor. Então, nesse caso, o vereador do PSTU não vai ganhar 10 pontos. Vai ganhar, no caso, o salário de um professor, e o restante vai ser doado para a luta. Vai ter luta em Brasília, precisa alugar ônibus para mandar a militância para estar cobrando do governo federal que revogue a reforma trabalhista. Grana para a luta. Vai ter um piquete e tal greve, grana para a luta. Então, é dessa forma que a gente pensa e nós já fizemos isso com os parlamentares que nós tivemos. Weller, você falou aí do exemplo do Gradella, que é um cara que eu respeito bastante, né? Qual que é a importância usar ele como exemplo? Porque é um cara que, né, foi deputado federal, foi vereador e o cara não se vendeu, né? Diferente de muitos, né, sindicalistas, né, que hoje, né, viraram burocratas, né, do Estado. O Gradella está, né, organizando ônibus para ir para com os aposentados em Aparecida, está organizando ônibus para ir para os professores em assembleia da POSP, né? Qual que é a importância disso aí para, né, o PSTU e para os pré-candidatos aí a vereadores? Não, Ernesto Gradella é o exemplo que nós temos de militância e a reserva moral que existe entre os revolucionários no Brasil, talvez, né? Quando você fala de Ernesto Gradella, aqui na nossa região, por exemplo, é isso. Até os políticos que são de direita falam, opa, Ernesto Gradella, aí não tem como não gostar de um cara tão querido como esse. E para a gente do PSTU é um orgulho. Para mim, que tenho 38 anos de idade, eu vejo o Ernesto Gradella completando 70 neste ano e é um cara que já foi vereador, já foi deputado federal e hoje segue na caminhada, na luta junto com a gente.
Assim como também é orgulho a gente ver José Maria de Almeida, presidente nacional do PSTU, que foi preso junto com o Lula. Onde que o Lula está, onde que o Zé Maria está hoje. Então, esse é o tipo de coisa que não tem preço. Você deitar a cabeça no travesseiro e você vê que a gente vive em uma sociedade onde sindicatos, organizações políticas estão em descrédito com a sociedade e você ter condição de dizer de sua honestidade e provar a sua honestidade. Então, quando a gente vê Ernesto Gradella, é um impulso, inclusive, para a nossa militância. Porque pegando a pergunta anterior que você fez, quando alguém perguntar, mas me diga alguém que já fez isso, Ernesto Gradella. Então, é um grande companheiro aí, que é uma grande referência para a esquerda, não só no Vale do Paraíba, mas também a nível nacional. Certo. Weller, acho que um dos debates que vai aparecer nas eleições de São José dos Campos, né, principalmente aí dentro do campo da esquerda, né, entre, né, o PSTU, né, o próprio PT e a candidatura aí do Wilson Cabral, é de que se é possível governar para todos, né? Para o PSTU, vocês acham que é possível governar para todos ou não? Não. E aí que é a nossa diferença, né? Muita gente até fala, poxa, Weller, se você não tivesse no PSTU, se você fosse para um outro partido, pelo menos de centro, ou um PT, um pessoal da vida, você conseguiria se eleger vereador. E como eu disse no começo, a eleição para a gente é apenas mais um evento político. É claro que a gente vai disputar, é claro que a gente quer uma cadeira, mas não a qualquer custo. Não no vale tudo, como eles fazem. Nós não vamos governar para todos, nós vamos governar para a classe trabalhadora. Bilionários, para nós do PSTU, não tinha nem que existir. O cara que é patrão, que é empresário, que ganha 300 mil reais por mês, e muitos ganham até mais do que isso, não precisa de você ter política pública para ele. Agora, o problema que a gente tem é que esses que financiam a maioria das outras candidaturas. Hoje, a empresa não pode mais doar CNPJ, mas o cara faz através de CPF, porque depois a prefeitura e a Câmara de Vereadores têm uma política para beneficiar ele, para ele ficar mais rico em detrimento da classe trabalhadora. Com nós não vai ter isso. Então, aqui nós temos lado. Os interesses são antagônicos em uma sociedade que a gente tem a luta de classes. Então, patrão está do outro lado da mesa. Eu estou do lado de cá junto com o trabalhador. Então, e muita gente fala, poxa, Weller, se você não falar de socialismo, se você não entrar em pautas que são polêmicas, como a defesa de união civil de homossexual, a luta contra o machismo, a luta pela legalização do aborto, a posição de estar do lado do povo palestino, você sabe que isso tira voto. Aí que tá. Nós não recuamos da gente apresentar o nosso programa e as nossas ideias. Como fazem os outros, que de fato. Vamos pegar um exemplo? Guilherme Boulos em São Paulo. Eu vi um vídeo do Boulos chamando para uma atividade que teve alguns dias atrás, e ele fala: nessa atividade vai ter sindicato, vai ter representante dos bairros, vai ter empresário, vai ter de tudo. Mas ele cita vai ter empresário. Nós não queremos numa atividade do PSTU que tenha empresário. Nós queremos que estejam os trabalhadores, que esteja a peãozada. Outra coisa, Boulos ainda não participou de nenhuma atividade em defesa do povo palestino. E está tendo atividade e todos os dias, toda semana em São Paulo. O Boulos não participou de nenhuma. Porque é isso, eles fazem cálculo eleitoral. Eles são partidos que vivem de eleição. Eles são essa falsa esquerda, como no caso o Lula, que está com Geraldo Alckmin. Nós não. O PSTU é um partido socialista e revolucionário. Nós queremos fazer uma revolução socialista no Brasil, que é a única forma da gente libertar a classe trabalhadora de todas essas mazelas do capitalismo. Então, não tem governo para todos. O governo do PSTU será um governo para os trabalhadores. Weller, uma coisa que eu estava refletindo aqui
estava refletindo, né, em relação à questão, né, de uma postura certo eleitoralista da esquerda, né, ou parte da esquerda, porque a parte da esquerda, o que, que ela fala? Né? Ah, é preciso disputar, ganhar as eleições por conta da extrema-direita. É possível é possível disputar as eleições, ganhar por conta da extrema-direita, senão a extrema-direita volta, né? E a grande pergunta que eu faço é o seguinte, né? A gente vê a tragédia né, que não foi bem uma tragédia, né, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, a própria pandemia, né, assim, tem certas questões aí que a gente tem que pensar para além das eleições, né? O que que você pensa sobre isso? Então, o discurso do PT e da ampla maioria da esquerda é esse discurso do medo da volta do fascismo. Em primeiro lugar, o Bolsonaro cria uma corrente política no Brasil. Por mais que o Bolsonaro não possa disputar a próxima eleição ou qualquer coisa do tipo, mas o bolsonarismo virou uma corrente política no Brasil. Parte de um fenômeno que acontece a nível mundial. A gente viu aí Macron destituindo o parlamento na França, a eleição de Milei na Argentina. E nós temos sim que combater a ultradireita. A gente vê aí em São Paulo, né, além do Nunes, Pablo Marçal, é cada coisa. Aqui em São José, todos eles brigando para ver quem é o candidato do Bolsonaro. Agora, a ideologia, você não se combate apenas com o voto. A eleição é um momento importante que todos estão discutindo política, então é um momento privilegiado para a gente fazer a apresentação do nosso programa. Mas ultradireita não se combate com voto. Porque esse discurso que o PT faz e que o PSOL, que antes era um puxadinho, agora não é mais um puxadinho, já caiu para dentro do barraco faz tempo. Vamos pegar, se a ultradireita volta na próxima eleição, a culpa é do PSTU porque não apoiou o Lula? Nós achamos que não. A culpa é da economia, porque hoje você vai no supermercado, você não está aguentando fazer compra. Hoje você não aguenta mais colocar gasolina no carro como você colocava antes. Ainda segue muito caro. A política econômica do governo, que tanto criticava o teto de gastos do governo Michel Temer, agora é o arcabouço fiscal, que só muda de nome, mas a política é a mesma. E a picanha prometida não chegou. Então, o governo Lula ele segue aplicando a mesma política neoliberal dos governos anteriores e a vida da classe trabalhadora está piorando cada vez mais. É isso, o trabalhador não aguenta mais pagar aluguel ou construir a sua casa, ele tem que morar em ocupação e daqui a pouco não vai estar aguentando comer. Então, se volta à ultradireita, o problema não é do PSTU, porque o PSTU não apoia o Lula. O PSTU ele é oposição de esquerda ao governo Lula e muita gente fica brava com a gente. Tem que ficar bravo com a gente. Tem que ficar bravo com o Lula, que está vendo os trabalhadores da Avibraz com 14 meses de salário atrás e não faz nada. Igual o Bolsonaro, que também não fez. Então, para os trabalhadores da Avibraz, qual é a diferença do Bolsonaro e do Lula? Ah, é que o Lula marcou reunião. Mas o que adianta fazer reunião e não resolve o problema? Então, esse que é o debate central que a gente precisa fazer. Como que a gente vai apoiar o governo diante da greve que está tendo no funcionalismo público federal? Você viu a fala do Lula ontem, dizendo que, pô, tem que ter gente com coragem para acabar com essa greve. Dinheiro para banqueiro tem de sobra garantido o pagamento dos juros da dívida. E dinheiro para dar aumento para o professor universitário não tem. Então, nós seguiremos sendo oposição. O PT, ele não é mais um partido de esquerda. O PT, ele é um partido burguês normal. Este governo, ele é um governo de colaboração de classe, fazendo unidade nacional, inclusive com setores da ultradireita, para governar. A diferença é que tem uma base operária. E aí a gente se dirige para essa base operária do PT e queremos fazer uma discussão muito franca e muito honesta. Você que é dirigente sindical que ainda apoia o Lula, acha certo ver os trabalhadores da Avibraz com 14 meses de salário, o governo não tem nenhuma atitude concreta para resolver o problema?
Você acha certo o governo não ter se movido até agora para revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência? Redução da jornada de trabalho. É o quinto governo do PT, não reduziu nem um segundo na jornada de trabalho no nosso país. Então, nós não podemos mentir para o trabalhador, por isso. E essa polarização é muito ruim. Quem é de esquerda tem que estar com Lula. Quem é de direita tem que estar com Bolsonaro. Não existe só dois projetos no nosso país. E nós do PSTU, nós queremos discutir a nossa posição. Nós defendemos o socialismo. Nós defendemos que todos os dias as pessoas possam acordar e ter o que comer, café da manhã, almoço, janta, que todo mundo possa ter a sua casa, que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, porque tudo isso, quem tem acesso é quem é rico no nosso país. A classe pobre não tem isso. Agora, é a classe pobre, é a classe dos trabalhadores que coloca a mão na massa para gerar riqueza. Por isso, nós do PSTU não recuamos nem um pouco, porque nós somos um partido socialista, revolucionário, e para combater a ultradireita não é através do voto, não é enganando o trabalhador, não. É bloco na rua, é ir para cima. O vereador Tomás, do PL aqui em São José dos Campos, eu participei de todas as manifestações que teve na Câmara contra ele. E não é você ficar apenas nas redes sociais, você tem que botar o bloco na rua, você tem que discutir com o trabalhador que tem que ir lá na Câmara fazer protesto, organizar a galera na fábrica, organizar a galera nos bairros. Por quê? O discurso que ele faz de que se a ditadura militar tivesse matado mais comunistas, talvez o país estaria diferente. Em primeiro lugar, queria. O bom é isso, que a entrevista fica aqui na internet. Quem não vê agora, vê depois. A gente vê as pessoas comparando Lula ao comunismo. Isso é uma ofensa para quem é comunista. Um governo que tem Geraldo Alckmin de vice, que tem Múcio, ministro da Defesa, de ultradireita. Lula não tem nada de comunista. Lula não tem nada de socialista. Agora, os comunistas que ele diz que tinha que ter morrido mais no passado, são aqueles que deram a cara a tapa e fizeram a luta para que hoje a gente pudesse estar fazendo uma live como essa, a gente colocando as nossas ideias, para que ele, inclusive, pudesse utilizar o microfone da Câmara para ficar falando tanto de bobagem como ele fala. Então, nós não podemos admitir esse tipo de discurso. Agora, a gente combate isso bloco na rua, não através de voto. Ô, Heller, eu vou colocar aqui um debate, uma polêmica que eu acho que eu tenho, eu sinto confortável aí de fazer por conta ser você, né, por conta aí da relação que você e o sindicato têm aí com o canal. Eu, particularmente, né, eu acompanho aí toda a luta aí que vocês organizam e tudo mais, tenho um respeito imenso por isso, mas eu acho que teve uma coisa que o PSTU, né, mandou mal, né, foi quando acabou o polo socialista nas últimas eleições, né? Eu acho que foi um erro, né, do PSTU ter acabado com o polo. Por que acabar com o polo? Né? Por que não retomar para essas eleições, mesmo sendo municipal, e organizando algo maior pós-eleição? O polo socialista e revolucionário que a gente construiu na última eleição, que foi uma eleição nacional, nós avaliamos que foi positivo, né? Principalmente dado a polarização que estava colocado. A gente apresentou a nossa companheira Vera Lúcia como nossa candidata à presidência da República e a gente aglutinou ali várias correntes. Agora, não tem o polo enquanto um organismo, como foi da outra vez, mas nós temos, por exemplo, os companheiros que fizeram parte do polo socialista na última eleição, que são os partidos não legalizados que pediram legenda, nós estamos fazendo a concessão da legenda para os camaradas, como, por exemplo, o MRT, o SOB e qualquer organização que pede, nós achamos que é um direito democrático. Inclusive, nós oferecemos até para o PCB-RR, que foi o racha que teve no PCB no ano passado, se alguém quiser estar lançando candidato, mas o PCB-RR fez um congresso recentemente e optaram por não estar pegando a legenda que a gente ofereceu. Agora, o que eu penso em relação a isso, Guilherme? É importante a gente aglutinar toda a esquerda socialista e revolucionária para a gente estar fazendo o debate mais a fundo.
Agora, existem muitas divergências dentro da esquerda. Eu sempre cito um exemplo do meu pai. Meu pai, sempre que o meu pai mora em São Carlos, eu sou de lá, eu estou aqui no Vale do Paraíba desde 2011, e o meu pai, ele sempre fala, poxa, mas vocês da esquerda não se unem. E aí ele sempre comenta, o que o PSTU fala é igual que o PCO fala, é igual que o PCB fala, é igual que o PSOL fala. E aí eu falo, pai, pode até parecer, algumas pautas da esquerda, como por exemplo, a luta em defesa do povo palestino. Não tem, existem polêmicas a fundo quando você vai fazer o debate, mas está contra o Estado sionista de Israel, é meio que princípio para a esquerda revolucionária. Mas existem sim diferenças, muitas diferenças. O que o PCO defende não tem nada a ver com o que o PSTU defende. Citei esse exemplo do PCO. Agora, dentro do polo socialista e revolucionário, também tem alguns debates que existem muitas posições políticas mais a fundo. E nós pensamos o seguinte: os revolucionários nas eleições, eles devem se apresentar com a sua cara, com o seu programa. E para nós do PSTU, muitas questões programáticas não tem como você mudar por conta de eleição, para você minimamente estar compondo. Eu disse aqui que a gente propôs, inclusive para o PCB-RR, a sessão de legenda, por um viés democrático. Agora, um exemplo que teve no Polo Socialista e Revolucionário na última eleição. Algumas organizações que compõem o Polo estavam propondo uma frente de esquerda e que a gente chamasse o PCB e que a gente chamasse a UP. Nós temos diferenças profundas com essas organizações porque são organizações que de fundo são stalinistas e nós somos trotskistas. Nós temos diferença a fundo em relação à guerra da Ucrânia, que eles defendem a Rússia de Putin que está invadindo e nós estamos do lado da resistência do povo ucraniano. Então pode parecer uma besteira, pô, tem que estar junto na eleição para apresentar uma alternativa socialista para a população nessas eleições municipais, mas dentro do debate político, não só nacional, mas internacional, cada organização tem a sua bandeira e nós achamos que desse ponto de vista não dá para você recuar no que é o seu programa. Por exemplo, teve a parada LGBT lá em São Paulo, o PSTU esteve lá junto com o seu bloco. E junto com a discussão da luta contra todo tipo de opressão, estava lá a bandeira da Palestina. Esse ano, praticamente em todas as atividades políticas que teve, a gente leva tanto a bandeira da Palestina como também a bandeira de luta do povo ucraniano. Você defender Putin, nós achamos que, inclusive, esse ataque da Rússia na Ucrânia é um ataque imperialista. Isso significa que a gente está junto com a OTAN, Estados Unidos? Jamais. Nós estamos do lado do povo ucraniano. Então, existem alguns debates a fundo que tem grandes polêmicas e, nesse sentido, não dá para você abrir mão do programa. Agora, a unidade de ação na luta, nós estamos o tempo todo. Falei aqui de algumas polêmicas que a gente tem, por exemplo, com a UP e com o PCB. Agora, todas as lutas que tem aqui em São José dos Campos, a gente está fazendo unidade de ação, e aí sim, tem que chamar todo mundo, é unidade de ação, tem que partir para a luta. Agora, quando você fala de estar junto em uma frente, aí é o debate programático ideológico e existem sim algumas diferenças entre as organizações que fizeram parte do polo socialista e revolucionário, mas isso não quer dizer que não podemos reativar. Acho que cada momento é cada momento também, assim como no segundo turno das eleições contra Bolsonaro, porque no primeiro turno você não pode se abster de apresentar o seu programa, porque você pode registrar a candidatura, você pode registrar um programa no TSE. No segundo turno não tem como, você tem um contra o outro, e aí depende da situação, nós chamamos voto crítico no Lula, muito crítico contra Bolsonaro. Nós temos acordo com o programa do PT? Jamais. Então, a política ela é assim, ela vai vivendo a cada momento e a cada circunstância. Mas, o Hélio, como que a gente supera essa fragmentação, né, de grupos, né, revolucionários, grupos aí que estão no campo da revolução? Porque eu vejo, tem o PSTU,
tem o MRT, tem a CST, tem o SOB, ambos muito fragmentados. Como que Sim. supera essa fragmentação? Olha, assim como eu fiz a defesa aqui do que é o programa do PSTU, essas organizações devem fazer a defesa ferrenha de suas posições políticas. E eu acho que isso é justo, né? Acho que todo mundo tem que ter a sua ideia e a gente tem que disputar na base. Agora, essas organizações, nós estamos cedendo a legenda. O que é a legenda democrática? O candidato que for do MRT, ele vai estar usando o 16, que é do PSTU. Ele vai poder fazer a sua campanha, dizendo que está usando o 16, que ele não tem acordo 100% com o que é a linha do PSTU, e ele vai apresentar quais são as propostas e qual é o pensamento ideológico que eles têm. Porque seria legal falar, todo mundo tem que estar junto com o meu programa, é isso que eu vou dizer. O MRT vai dizer, tem que estar junto com o meu programa. Assim como o SOB vai dizer, tem que estar junto com o meu programa. E aí eu penso o seguinte, se tem diferença, tem que disputar na base. Tem que disputar junto à sociedade. Você não pode recuar. Eu acho que esse é um tipo de coisa que foi feito na fundação do PT e naquele momento foi importante. Você tinha a ditadura militar no país e você teve que juntar todos os grupos para estar fazendo a criação do Partido dos Trabalhadores. O PSTU participou enquanto Convergência Socialista, o PCO participou enquanto Causa Operária. Isso, naquele momento, foi importante ter feito. Tanto que depois se fragmentou, porque ninguém consegue conviver junto tendo diferenças políticas e programáticas, ideológicas a fundo. Então, eu acho que é justo que cada um defenda o seu programa. Como que a gente faz para não ter mais fragmentação? Isso é difícil. Agora, tudo depende da realidade da luta de classe. Pode ser que daqui 5 anos a situação seja outra, pode ser que daqui 10 anos a situação seja outra completamente diferente, mas eu acho que é justo. Muita gente questiona isso. Poxa, mas tem. É igual centrais sindicais, né? Eu estou licenciado da presidência do sindicato, mas o que eu mais respondia nas entrevistas que eu concedia era: por que que tem 11 centrais sindicais? Porque tem 11 pensamentos políticos diferentes. Se tivesse uma só, não seria muito mais forte? Com certeza. E no meio da esquerda socialista, a mesma coisa. Se fosse todo mundo num partido só, poxa, um partidão com 100 mil militantes teria muito mais força? Sim. Agora, se tem um pensamento diferente, cada um tem que estar marchando separado naquilo que defende enquanto concepção de partido, como princípio ideológico e a atuação para fora. Então, eu acho que é justo ter essas várias correntes políticas que tem. Quando você vai para um congresso, como o Congresso da CSP com Lutas, que é uma central sindical e popular muito democrática, que você vai para o congresso onde você tem lá a militância do PSTU entregando o seu boletim, a militância do MRT entregando o seu boletim, os blocos sindicais disputando, e no final vai tudo a voto. Então, nós achamos que é democrático e não dá para cada um sair abrindo mão do seu programa, porque é isso que eu falei, para finalizar, né? Se for perguntar para o MRT, ele vai dizer: o meu programa é melhor. Então, o PSTU que recue do programa dele e venha para o meu. Se você for falar com o SOB, é a mesma coisa. E para a gente é a mesma coisa. Nós temos o nosso programa leninista, nós somos trotskistas, internacionalistas, quer estar aqui é em base aos nossos estatutos e em base às nossas resoluções congressuais. Eles vão dizer não, porque não tem acordo com isso, mas estamos juntos na luta, isso que é o mais importante para estar combatendo aí o governo de conciliação de classe também, para estar combatendo a ultradireita. Mas unidade de ação é bem diferente do que é uma frente programática. Ô, Heller, para a gente ir encaminhando aí para o final da nossa entrevista aqui, eu gostaria que você falasse um pouco, né, o que é o comunismo, o que é o socialismo, né? Porque a gente vê a extrema direita demonizando um termo e muita gente que nem sabe o que é direito usando esse termo para falar qualquer besteira. Então eu gostaria que você, que se reivindica comunista, explicasse aí para o ouvinte o que é o comunismo. Então, comunismo e socialismo são palavras
que estão em evidência, principalmente depois da ultradireita ter governado o nosso país. E o que a gente vê, a Rede Globo, a Bandeirantes, a grande imprensa falando de comunismo, não tem nada de comunismo. Primeiro que por causa da polarização, hoje quem se coloca contra Bolsonaro, eles taxam de comunista. Falavam na época da vacina que o João Dória, do PSDB, era comunista. Isso é uma ofensa para quem é comunista de verdade. E o que mais é colocado na imprensa e que gera uma grande confusão na cabeça das pessoas, por exemplo, quando mostra alguma cena bárbara de ditadura na Coreia do Norte, a Rede Globo fala no regime comunista da Coreia do Norte. Coreia do Norte não tem nada de comunista. Aí você vê falando que a Venezuela é comunista, assim como falam que o Lula é socialista, e principalmente a polêmica em relação à China, mas também um exemplo aí em relação à nossa diferença com as outras organizações. Porque tem organização que fala que sim, o regime político na China ele é socialista e comunista e que a economia do país que é administrada de outra forma. Nós do PSTU pensamos completamente diferente. A China ela disputa a hegemonia da economia e da política no mundo junto com os Estados Unidos. Isso é de disputa imperialista. E hoje não tem nenhum país no mundo que é socialista. E eles se utilizam desses países que muitas vezes é ditadura, como Cuba também. É uma grande polêmica que tem, é um tema apaixonante. E para nós do PSTU, nem Cuba, nem Coreia do Norte, nem Venezuela, nem China não é socialista, não é comunista. Na maioria desses países é ditadura. Para nós, o comunismo e o socialismo é que todo mundo tenha direito a ter o seu pratinho de comida, o seu café da manhã com o seu pãozinho com manteiga, que todo mundo possa ter uma casa para morar, que todo mundo possa ter o seu carrinho para se locomover, que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação, porque se você vai hoje onde mora a burguesia e os ricos, nas cidades, onde eles moram lá dentro dos condomínios luxuosos, tem piscina, tem academia. Nós defendemos que tenha academia e que tenha piscina no bairro para os filhos da classe trabalhadora poder usar. Eu estou em todas as redes sociais, até aproveitar para fazer a propaganda do Heller Gonçalves. Acho que hoje a disputa se dá bastante pela internet e influencer para defender a ultradireita tem de monte. A gente tem que ter aqueles para defender também a nossa classe. E tem um vídeo meu que foi postado no último sábado, justamente sobre esse tema, socialismo e comunismo, e foi um trecho de uma entrevista minha na rádio, né? Que aí eu falo para o apresentador, você é a favor que todo mundo tenha comida? Ele fala sim, moradia, sim. Aí eu falo que todo mundo tenha direito a ter um carrinho para se locomover? Ele fala, eu sou a favor de ter uma caminhonete. E aí muita gente até colocou, vocês estão defendendo ter caminhonete para todo mundo? Como que conseguiria fazer isso? Bom, gente, vamos lá. O problema é esse. Eles pensam, aqueles que não defendem a esquerda e que muitas vezes não compreendem o que é o socialismo, mas é uma propaganda forte da burguesia, eles pensam que o pobre e o trabalhador, que é quem põe a mão na massa para gerar riqueza, que se o rico tem caminhonete, o pobre ele tem que ter uma mobilete. Se o rico anda de avião, o pobre tem que andar a pé. É isso que eles pensam. E aí muitos até colocou, você deve ter feito essa postagem através de um iPhone. Eu não tenho um iPhone, mas se tivesse, qual o problema? Nós defendemos que o trabalhador tenha celular bom. Eu trabalho numa fábrica que faz ar-condicionado. Nós defendemos que a classe trabalhadora tenha ambiente climatizado. Se o rico tem, por que o pobre não tem? Então nós defendemos, se o iPhone, que é um celular bom, que todo mundo tenha direito a ter iPhone. E qual o problema de todo mundo ter caminhonete? Caminhonete é feita na GM aqui em São José dos Campos, fabrica S10 e Trailblazer. Por que o fazendeiro, por que o rico, por que o bilionário pode andar de caminhonete e o trabalhador não? O trabalhador merece coisa boa. O trabalhador merece não só o arroz com feijão e ovo, merece o arroz, o feijão, o ovo, ter uma saladinha, ter uma sopinha e ter junto picanha, ter contrafilé, ter filé mignon. Por que o rico tem que ter direito a ter filé mignon e o pobre tem que comer assim? Está errado. Então nós defendemos que todo mundo tem que se vestir bem, tem que comer bem, tem que se alimentar bem. E isso que é a defesa de uma sociedade comunista. Aí muita gente fala, mas não tem como ter isso. Tem. Se a gente pegar hoje
pouquíssimas pessoas no mundo que são bilionários têm a riqueza de outros 70% da população. Dinheiro tem de sobra no mundo para dar uma vida boa para os trabalhadores, para dar uma vida mais justa. É que dentro do capitalismo é lucro. É muita grana que eles ganham. E tudo vem da mão do trabalhador. Você vê esses prédios bonitos, quem fabrica? O pedreiro, o servente, o marceneiro. É o trabalhador da construção civil. E muitas vezes esse trabalhador da construção civil que faz esses lindos prédios moram no fundão da periferia, em casa sem infraestrutura nenhuma. Você vê os aviões da Embraer, é lindo. Quem põe a mão na massa? O metalúrgico da Embraer para construir as aeronaves. A S10, que é a caminhonete que eu citei aqui, quem põe a mão na massa? É o metalúrgico da GM. Por que o metalúrgico da GM não pode ter uma S10? Hoje, custando 300 mil reais, ele não tem condição nunca com o baixo salário que ele tem. O trabalhador da Embraer que fabrica o avião tem condição? Não tem. Quem viaja hoje no nosso país é quem é de classe média para cima, porque está muito caro agora. O metalúrgico que pôs a mão na massa para fazer o avião, ele deveria também ter acesso para estar andando de aeronave. Então é isso que nós defendemos. Isso que é ser socialista, isso que é ser comunista. Que tudo que tem de bom na sociedade seja dividido para todo mundo e não para meia dúzia de bilionário ter essa vida cheia de privilégio e a classe trabalhadora sofrendo que não consegue nem pagar suas contas dentro do mês porque a vida está difícil. Então dá para dividir, dá para distribuir e é isso que nós defendemos. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Weller aí pela participação, né? Achei que foi bom aí o nosso papo, né? Lembrando aqui que a gente vai conversar ainda com outros pré-candidatos aí para fazer esse debate político, né? Conversar aí com o Toninho, conversar aí com o Wilson também, né, para fazer essa discussão com outros pré-candidatos aí a vereadores, né, para a gente fazer esse debate político e trazer aí, principalmente as candidaturas, né, que a grande imprensa não vai mostrar durante o período eleitoral, né? Então, né, agradecer aqui ao Weller e pedir aí para o Weller fazer suas considerações finais. Bom, muito obrigado. Acho que a mídia independente é onde a gente tem o espaço para a gente colocar as nossas ideias. Então, eu agradeço muito aí o canal Mesa de Debate, que sempre está fazendo a cobertura da luta dos trabalhadores e é um canal que tem lado também, né? Dá espaço para, de fato, aqueles que têm um programa que minimamente coloque à disposição de atender os trabalhadores. Por enquanto, é pré-campanha, a campanha mesmo para valer depois da convenção e tal. Agora, nessa pré-campanha, a gente já está fazendo o debate de que modelo de cidade que nós queremos para os trabalhadores de São José dos Campos. Então, a gente já está nas fábricas, principalmente, conversando com os trabalhadores e o PSTU não tem dinheiro, né? E por ser um partido ideológico, está colocado praticamente na semi-clandestinidade, não vai ter tempo de TV, mas a gente vai ter a nossa militância aguerrida, levantando a nossa bandeira e apresentando uma alternativa socialista e revolucionária e construindo uma São José para os trabalhadores. Então é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo ao Weller, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembrando aqui de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as entrevistas, matérias, programas aí que o canal produz, né? E segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Quai e no Instagram. E Weller, você quer divulgar aí as suas redes sociais? Opa, Weller Gonçalves, só procurar aí. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter, no TikTok. Então, só botar aí o Weller, que é W-E-L-L-E-R. Joga aí que vai me achar. E no YouTube, @canal do Weller. Isso aí, vamos divulgar aqueles que criam conteúdo a serviço da classe trabalhadora. E, né, e quem puder aí contribuir com o Pix do Mesa de Debates, está aí,
385-007-02800 CPF. Lembrando que o Mesa de Debates não recebe e nem quer receber dinheiro nem do capital privado nem do Estado. Queremos aí manter a nossa independência política para poder, né, trazer, né, pessoas como o Heller aqui e poder fazer o debate como ele tem que ser feito. Então, para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho, contribua aqui com o nosso canal que está aqui com o Pix. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Fui!